Olá, Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui, irmão, no sentido de Deus, de estar iniciando aqui o Salmo 91 com os irmãos. A cada dia eu vou estar lendo um pouquinho do Salmo 91 para que a gente possa estar se revestindo através da palavra do Senhor, amém? Porque os dias são maus e nós precisamos nos revestir. Eu estava em oração durante essa semana, não foi ontem, mas foi nessa semana, enquanto eu orava. E eu via muitos vasos brancos e ali eu fiquei pensando, assim, perguntando a Deus, né? O que seriam aqueles vasos brancos, irmãos? E ali o Senhor falava claramente no meu coração que esses vasos brancos são vasos que o Senhor irá recolher, vasos brancos, né? Que o Senhor estará levando, né? Então a gente não sabe quem vai, quem não vai, irmãos. Nós precisamos estar preparados para o que está acontecendo. Então, que a gente possa estar se revestindo, né, da presença do Senhor, da palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Então, eu vou começar aqui com os 2 primeiros versículos do Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, o Senhor, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Mas para que ele é refúgio e fortaleza para todo mundo, irmãos? Não, Ele não é refúgio e fortaleza para todo mundo. Ele é refúgio e fortaleza para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Então, a gente vai descansar no Senhor, mas para aquele que habita, irmãos, é para aquele que permanece dia a dia buscando ao Senhor, colocando Ele na frente de todas as coisas. A palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino do céu e até mais coisas você será acrescentada. Então a gente tem que buscar primeiramente ao Senhor todos os dias na nossa vida. Botar Ele sempre na frente. A gente não sabe o que nos aguarda. Então o que a gente tem que fazer? Sempre estar em oração. Buscar a Deus de manhã, buscar a Deus de noite, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia. A gente não sabe o que vai acontecer enquanto dormimos. Então por isso que é importante, irmãos, que a gente possa estar habitando, buscando ao Senhor diariamente, a todo momento, a todo instante, colocando nossa vida diante do altar dele, diante dele, para que ele venha cuidar de nós, para que ele venha proteger a gente. Não é a pessoa ir apenas em um domingo, em um dia e achar que tá guardado por Deus. Não, irmãos, não é assim. Habitar é aquele que permanece. É como você ir para buscar para a igreja apenas em um dia, em um domingo. É como você fazer visita na casa de uma pessoa. Vou visitar um fulano. É como se você estivesse visitando uma pessoa, mas habitar é aquela pessoa que acorda e dorme com você todos os dias. Ela habita com você, ela permanece com você. Então o Senhor, ele precisa habitar em nossas vidas, ele precisa estar nas nossas vidas diariamente, a todo momento, para nos guardar, para nos proteger. E isso, a gente tem que dar lugar para ele. A gente tem que dar espaço para ele entrar nas nossas vidas. Como? Orando, buscando a ele. Buscando a presença dele para dentro da nossa casa. Então aí ele vai habitar, ele vai estar conosco, ele vai estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Aí sim a palavra do Senhor vai se cumprir na vida da gente. Aí aqui vai dizer, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aí nós poderemos descansar e saber que o Senhor, ele está nos guardando, ele está nos protegendo, porque ele está habitando conosco, ele está morando, fazendo morada conosco nas nossas vidas. Ele participa de tudo que nós estamos fazendo, de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, né? Aí diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Então aí você vai dizer que Ele é o seu Deus, Ele é o seu refúgio, sua fortaleza e você vai confiar nele. Por quê? Porque você vai estar colocando tudo diante dele. O Senhor diz que lançai sobre ele, né, todo o nosso fardo, porque o fardo dele é leve. Então, quando a gente lança, coloca diante dele nossa vida, coloca tudo diante dele, então ele vai se tornar o nosso refúgio, ele vai se tornar a nossa fortaleza. E nós vamos poder confiar no que ele vai fazer. Vamos ter a certeza de tudo que ele vai fazer para nossas vidas, seja bom, seja ruim aos nossos olhos, é tudo para o nosso bem. Porque nem sempre aquilo que parece ser ruim pra gente, às vezes é o Senhor nos livrando, às vezes é o Senhor nos guardando, né? Às vezes é o Senhor tratando nossa vida, limpando o nosso caminho. Que para os nossos olhos parece ser ruim, mas para Deus não é. A palavra do Senhor vai dizer que é melhor às vezes até entrar, a gente até perder um membro, um braço, uma perna, e ter a salvação, do que ter todo o seu corpo inteiro e você perder a sua salvação. Então, muitas vezes a gente vai perder coisas, vai perder coisas na nossa vida e a gente não vai entender. Mas é melhor a gente perder para ganhar do que perder e simplesmente perder. Não perder só aqui, mas perder eternamente.
ter uma perca eterna. Então, muitas vezes, o Senhor vai fazer uma limpeza, a gente não vai entender. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom e agradável. Existe uma história assim que é contada para falar da perfeição de Deus, né? Eu vou contar rapidinho, que é sobre um rei. Esse rei tinha um servo, e esse servo dizia para ele que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. E aí esse servo, ele perdeu o dedo, e perdeu 2 dedos, e aí ele continuou dizendo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. E aí o rei, aleluia, glória a Deus. Não, o rei perdeu os 2 dedos, né? O rei perdeu os 2 dedos, e aí o servo disse, né, que tudo que Deus faz é bom. E o rei ficou indignado, porque o servo disse para ele que tudo que Deus faz é bom por ele ter perdido 2 dedos. Ele ficou contrariado, mandou prender o servo dele na masmorra. Aí vem uns canibais para aquele lugar. E os canibais, eles eram muito exigentes, eles só pegavam pessoas que tivessem com o corpo todo perfeitinho, não tivesse nada de errado. E então o rei foi poupado porque faltava 2 dedos dele. Então ali o rei se lembrou do servo dele e ficou totalmente arrependido, correu e mandou soltar o servo dele. E quando chegou lá, ele foi pedir desculpa pro servo, né, e dizer para ele o livramento que Deus tinha dado para ele por conta da perca dos 2 dedos. E então o servo disse, não, você não tem que pedir desculpa de nada, tudo que Deus faz é bom. Eu tenho meu corpo perfeito, se eu tivesse solto, eles teriam me levado. Então, tudo que Deus faz é perfeito. A gente pode não entender hoje, mas amanhã a gente vai entender. E também, se Deus não explicar também, a gente só tem que aceitar. Então, essa é a mensagem de hoje, irmãos, para nos fortalecer, né? Que a gente venha habitar no esconderijo do Altíssimo, trazer a presença de Deus para nossas vidas, habitar diariamente, né? Buscando o Senhor, chamando Ele, convidando Ele para nossa casa. Porque Deus não é diabo, o diabo ele invade, ele é intruso. Mas Deus, ele só entra se a gente convidar Ele para nossas vidas. Então, que a gente possa ficar com essa mensagem de hoje, que o Senhor venha nos fortalecer, irmãos, e buscar cada vez mais estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, que Deus guarde, livre de todo mal, e que vocês possam estar habitando no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e dizer que o Senhor é a sua fortaleza, e que vocês possam confiar nele e saber que o Senhor, ele coopera para o bem daqueles que o servem. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão.